Entre a paleografia e a história da língua. O caso do alfabeto latino. Esse aqui é um ponto-ponte. É uma tentativa de fazer uma ligação entre o que a gente viu até esse ponto do curso e a próxima unidade, que pode ser bem desafiante, bem diferente. Por que isso, né? Vamos lembrar que nosso curso está dividido em 3 pontos básicos, né? Começamos no ponto 1 com o conceito, objeto e função da filologia. E nesse mês de outubro foi aprofundado esse ponto 2, as relações da filologia com a diplomática, a codicologia e a paleografia, com uma série de vídeos sobre cada uma dessas assim chamadas ciências afins que vocês puderam assistir, feitos pela professora Vanessa. E o nosso plano é, para o ponto 3, o módulo 3, falarmos sobre o item do programa que se chama o Documento Original e a Cultura de Sua Época. E a ideia minha aqui é fazer essa ponte, então, essa transição entre tudo o que vocês estudaram e sobre o que vocês puderam refletir com calma ao longo desse mês de outubro, sobre a diplomática, a codicologia, a paleografia, para nos preparar, vamos dizer assim, preparar nossos espíritos para questões sobre a história da língua. De fato, se vocês forem olhar no nosso material de curso, lá na nossa plataforma Moodle, eu proponho que a gente comece, que a gente, na verdade, focalize o assunto do documento original e a cultura de sua época, como está no nosso programa, focalizando em pontos de história da escrita e história da língua portuguesa. E é por isso que eu proponho aqui essa ponte. Então, nós estamos aqui no meio do caminho, né, entre a paleografia, a história da escrita e a história da língua. Então, vamos tentar fazer uma ponte entre essas duas partes aqui da nossa reflexão. Vamos lá. Quando a gente falou das relações da filologia com a diplomática, a codicologia, a paleografia, em um certo momento, mais precisamente nos slides, no vídeo, no material sobre a introdução à paleografia, no slide número 15, onde a professora Vanessa falou do período da renovação, né, da paleografia a partir do final da década de 30, ela nos trouxe essa citação que é muito interessante do Carnap, quando ele remete aos monumentos gráficos. E é em cima dessa citação que eu queria construir aqui esse material, que é uma ponte entre essas duas partes do nosso trabalho. Monumentos gráficos. Monumentos gráficos. Realizações concretas do sistema de signos permanentes pelos quais o homem comunica seu pensamento. Claro que quando a gente fala em monumentos, talvez o primeiro sentido da palavra sejam os monumentos arquitetônicos. Então, eu trouxe algumas imagens em que essa acepção primeira, né, vamos dizer mais corrente da palavra monumentos, se junta com a acepção que eu acho que o Carnap estava realmente em mente, que é a de legados memoriais. Então, a gente tem aqui uma construção, um muro, né, tijolos, vocês podem ver, de argila, onde hoje o país seria o Irã, num sítio arqueológico, e vocês têm aí uma amostra de um monumento gráfico, ao qual eu volto depois. Aqui vocês têm um segundo exemplo de uma união, né, entre a concepção corrente de monumento e a concepção do monumento gráfico como legado memorial que o Carnap colocou naquela citação, que é também um painel grandioso, né, onde hoje seria o Egito, um país onde hoje seria o Egito e Luxor. E isso também é um monumento gráfico de um outro tipo que a gente vai discutir em seguida. Aqui também temos um terceiro tipo de monumento, que ao um tempo é um monumento gráfico e um monumento na acepção mais corrente do termo, que é esse painel que hoje poderia ser visto por vocês se fossem lá numa cidade do México, uma região do México chamada Palenque, que é também um outro tipo de monumento gráfico, que a gente vai discutir em seguida. Por fim, e é aqui que eu queria chegar,
Temos aqui uma imagem que eu acho que talvez una de modo mais perfeito todos esses sentidos de monumento, né? De um legado memorial, de um legado memorial pelo qual você passa e vê, né? Que é o Arco de Tito, né? Que fica lá em Roma, na Itália. E aqui você tem essa junção daquela concepção de um monumento como um legado memorial, de um monumento na sua acepção mais corrente, né, de um monumento arquitetônico. E enquanto monumento gráfico, eu acho que essa imagem nos traz muita coisa. Nos traz muito significado. E é em cima dessa imagem que eu vou trabalhar aqui essa nossa conversa. Vamos ver um pouquinho o que é esse monumento, esse Arco de Tito, aqui para nós. A inscrição no Arco de Tito diz assim, e eu não me atrevo a pronunciar no meu latim macarrônico, mas vou me atrever. Senatus, populus que romanos, divo Tito, divi Vespasiani, filho, se supõe, tem uma abreviatura ali, Vespasiano Augusto. Essa inscrição se supõe, é do ano 81 da era cristã, e ela poderia ser traduzida para o português de forma bastante aproximada como o Senado e o povo romano, e aí se subentende, dedicam, não é, esse arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Bom, não está escrito dedicam esse arco, mas podemos traduzir também do Senado e povo romano ao divino Tito Vespasiano Augusto. Bom, esse próprio Senado, o Senado e o povo romano, é a famosa inscrição SPQR, que vem a significar, né, aquele espírito da República Romana. Mas eu não tenho a menor condição e nenhuma intenção de discutir o sentido histórico dessa inscrição. Não, eu só quero chamar a atenção para um ponto. De todos os monumentos que a gente viu, que hoje estão ali no Irã, em Luxor, no México, esse aqui em Roma é o único que a gente consegue ler. A gente quem? Eu, vocês aqui, alunos, que estão ouvindo esse material. E é sobre essa nossa capacidade de decifrar esse monumento gráfico que eu quero dedicar a nossa reflexão de hoje. Pode parecer uma coisa óbvia, alguém pode responder, bom, mas é claro, é porque nós conhecemos essa escrita e não as outras que foram mostradas, mas essa é a minha questão. Por que nós conhecemos essa e não as outras? Então, isso é um pouquinho o meu mote aqui. Por que nós lemos o Monumento a Tito, feito há mais de 2000 anos atrás, e por que nós não lemos os demais monumentos que eu passei aqui rapidamente? Esse é o ponto. Eu queria sugerir a vocês que quando a paleografia, como ciência, como arte e ciência, como savoir-faire, como ciência, como a gente discutiu até esse ponto, envolve para essa sua arte ou ciência da decifração e do estudo dos monumentos gráficos, ou seja, dos legados memoriais em forma escrita que as diferentes culturas de escrita nos deixaram, ela mobiliza a paleografia conhecimentos de diversas ordens. E os mais evidentes deles são conhecimentos da ordem, vamos dizer, que a gente chamaria mais propriamente de paleográfico, ou seja, aquela camada na qual a paleografia e tudo que ela envolve se dedica à história da formação e da variabilidade ao longo do tempo e do espaço das formas gráficas. Mas eu queria sugerir aqui que existe uma outra camada que a gente precisa entender, que é a camada do desenvolvimento dos sistemas simbólicos que permitem esses monumentos gráficos. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Isso está na própria citação do Canádio, quando ele diz que os monumentos gráficos são as realizações concretas do sistema de signos permanentes, pelos quais o homem comunica seu pensamento. Claro,
essa pequena parte, quando ele está falando do sistema de signos, a gente muitas vezes deixa passar rapidamente, mas aqui eu quero parar esse reloginho e ver que sistemas de signos são esses. Que o homem, e eu gostaria aqui de talvez expandir um pouquinho essa colocação, que as sociedades de escrita desenvolveram, inventaram, fizeram surgir para comunicar seu pensamento. Por isso que nós vamos ver a seguir um breve panorama, vou chamar de um breve panorama, gostaria até de conseguir ser bastante breve, sobre alguns sistemas de signos, então, desenvolvidos nas diferentes culturas de escrita. Claro, isso daria um curso em si, daria muitos cursos, mas eu vou tentar ser breve e fazer uma visão muito panorâmica, baseada num item da nossa bibliografia do curso, na verdade um item da nossa bibliografia complementar, que é o livrinho História Concisa da Escrita, do Charles Gonnet. Vamos ver o que a gente consegue de lá extrair, discutir um pouquinho, resumir sobre esses sistemas de signos, que, na minha visão, vão nos ajudar a fazer essa ponte entre a paleografia e a história das culturas e da língua, das línguas, né? Que lançam mão, que fazem uso, que vivem em torno desses sistemas de signos assim desenvolvidos. Nós vamos começar tentando fazer aqui, muito brevemente, uma tipologia dos tipos de escrita segundo Charles Gonnet. Nós não precisamos achar que essa é a única tipologia possível, aliás, ela está longe de ser a única possível. Mas é a que nós vamos seguir para ficar dentro da nossa bibliografia. E se vocês olharem para o sumário ali, né, para o índice capitular ali do livro do Gonnet, vocês vão ver que eu tirei minha tipologia simplesmente do que ele coloca ali, da maneira como ele, como isso está colocado no próprio sumário do livro. Tá? Então eu vou ser bem literal, bem presa ao que ele está dizendo, para a gente não se perder em outras tipologias possíveis. Né? Vamos partir da dele, que é um bom começo, embora não seja a única e talvez também não a melhor possível, mas é um bom começo. Então vamos partir daqui para ver como que o Charles Gonnet faz uma tipologia dos sistemas de escrita. Vou propor para vocês que a divisão mais importante no livrinho do Charles Gonnet é entre as escritas não alfabéticas e as escritas alfabéticas. Bom, e aqui a gente já podia parar e ter, de novo, todo um curso, porque não sei se vocês também adoram quando as pessoas fazem tipologias em que você contrapõe X versus não X. Eu quero dizer que essa classe escritas não alfabéticas pode ser muito discutida, porque seria interessante a gente definir as escritas assim chamadas por ele não alfabéticas pelo positivo e não pelo negativo, mas claramente a visão dele é que as escritas alfabéticas são o que realmente interessam a ele, né? Enfim, isso já é uma interpretação minha. Mas o fato é, no livro do Gonnet é assim que está essa tipologia. Todas as não alfabéticas estão de um lado e todas as alfabéticas do outro. Bom, dentro das, então, assim chamadas por ele não alfabéticas, estão vários tipos de escrita. A escrita dos sumérios, a escrita egípcia, as escritas hititas, proto-indiana e cretense, a escrita chinesa, as escritas da América pré-colombiana e as escritas de Chipre, as escritas silábicas, né, de Chipre e persepolitana. Veja, de novo, existem propriedades extremamente importantes e que diferenciam essas escritas aqui por ele elencadas como um grande grupo das escritas não alfabéticas, diferenciam elas entre si de forma muito importante. De novo, aqui eu estou partindo da tipologia dele. Para ele o importante é todas essas escritas são não alfabéticas e se contrapõem em conjunto para ele com as escritas alfabéticas. E quando ele vai falar das escritas alfabéticas, notem uma certa mudança aí, inclusive semântica, em vez de falar da escrita tal, ele vai falar do alfabeto tal, do alfabeto tal. Então ele vai falar do alfabeto ugarítico, do alfabeto fenício, aí sim, as escritas aramaicas e o hebraico quadrado, a escrita árabe, as escritas sul-arábicas e etíopes, as escritas indianas, as escritas líbia e ibérica, o alfabeto grego,
os alfabetos surgidos do grego e as escritas rúnicas. Essa tipologia do Igoné nesse livro, História Concisa da Escrita. O que eu proporia agora é que a gente olhasse brevemente para alguns desses tipos. Não vou falar de todos, porque não conseguiria falar com propriedade, mas só de alguns para destacar alguns pontos aqui que vão ser importantes para a nossa discussão, dentro dessa tipologia, então, proposta pelo Charles Gounod. O primeiro tipo de escrita não alfabética, então, né, que o Charles Gounod vai listar, é a escrita dos sumérios, né, sumério-acádica, como ele chama, muito conhecida como escrita cuneiforme. Então, ele vai apresentar várias das suas características, seu desenvolvimento, um pouquinho da sua lógica, e vai nos lembrar de algumas características formais, né, de como ela como ela funciona, vamos dizer assim, enquanto sistema gráfico, mas sempre chamando atenção para o ponto principal. É uma escrita, segundo Gounod, que vamos dizer assim, cuja unidade principal é uma unidade de sentido. Depois eu volto a isso. E ela é conhecida e chamada de escrita cuneiforme por causa da maneira como ela vamos dizer assim, inscrita, né? Ela é inscrita vamos dizer assim, sobre um suporte blando, né? Brando, como dizem os paleógrafos, ou seja, uma placa de argila ainda mole, e ali você faz uma inscrição que fica com essas formas que estão nessa última coluna aí à direita, e é daí que ela tira seu nome. Ele chama bastante atenção para isso. Está claro que essa escrita nos remete àquele monumento gráfico primeiro que a gente viu, né? Que é um exemplo de um produto da escrita cuneiforme nesse sítio, hoje sítio arqueológico no Irã, que nós já vimos. O segundo tipo de escrita não alfabética que ele vai tratar é a escrita egípcia. E, novamente, ele vai nos dar uma visão ampla, né, do seu funcionamento, ou seja, como diz ali na sua figura 7, sinais egípcios com valor de consoantes isoladas. E aí ele já vai explicar uma coisa extremamente interessante, que é que, embora você possa dizer que a escrita egípcia tem como uma de suas unidades mínimas de funcionamento, digo assim, de funcionamento enquanto sistema simbólico, uma ideia, ela também tem aspectos do seu funcionamento que tem como unidade de funcionamento um aspecto fonético. Isso é extremamente interessante, ele vai mostrar com alguns exemplos que você, embora você tenha os hieróglifos, que estão ali na figura 5, que é a primeira que ele mostra, lentamente isso passa a ser combinado, né? Uma combinação entre os hieróglifos e sinais com valores fonéticos. Estão vendo o que ele está fazendo, né? Ele está tentando explicar que você não consegue ter uma tipologia tão assim simples como talvez fosse mais fácil entre escritas cuja unidade mínima é uma ideia e escritas cuja unidade mínima é um aspecto fonético. Bom, não vou me alongar aqui porque não é nosso objetivo, mas está claro, né, que a escrita egípcia também foi alguma coisa que a gente viu exemplificada ali quando a gente estava falando dos monumentos gráficos com aquela inscrição de Luxor. Um outro tipo de escrita não alfabética que o Gounod vai destacar, não em seguida, mas logo depois da escrita egípcia, é a escrita chinesa. E aqui, novamente, ele vai fazer uma apreciação geral de como ela funciona, tanto quanto aos seus sinais gráficos, vamos dizer assim, suas unidades gráficas, né? Vamos dizer, mais básicas, como também mostrando um pouquinho da maneira como elas se constroem de modo um pouquinho mais complexo, mostrando a lógica por trás dos agregados lógicos, né, da escrita chinesa. E eu queria aqui fazer duas observações, quer dizer, não tenho propriedade para falar desse assunto como gostaria, mas notem duas coisas. Notem como o Gounod faz um percurso que é interessante, porque de início parece que ele está fazendo um percurso diacrônico, né? Indo do início, porque já que ele começa lá na escrita dos sumérios, depois passa para os egípcios, depois passa para os hititas, aí depois passa para os chineses. Só que não, né? Porque nós estamos aqui, quando nós passamos para a escrita chinesa, falando de um outro espaço cultural
de um outro tempo, e nós não podemos manter essa impressão de diacronia que parece que o livro dele dá, né? Porque a escrita chinesa funciona num sistema muito semelhante a esse, tudo bem que ele fica contrapondo a grafia antiga, a grafia moderna, mas não dá para a gente se deixar levar por essa aparente diacronia que ele está fazendo, porque não há uma diacronia, né? De modo que nós temos hoje bilhões de pessoas no mundo que funcionam dentro desse sistema de escrita. Então, esse é um pouquinho o meu problema com a gente usar o Igoné de base, mas ele é uma boa base porque, por causa do próprio título do livro, ele é uma história concisa da escrita. Né? Então, eu só queria fazer esse alerta, não vamos confundir a progressão das escritas nos capítulos do Igoné com uma progressão no tempo, porque não corresponde à verdade, né? E aqui, quando a gente fala da escrita chinesa, talvez seja um bom momento para a gente parar a pensar numa palavra que aparece, desaparece, que é uma palavra controversa muitas vezes, que é a palavra ideograma. Né? Talvez vocês queiram dizer que a escrita chinesa é uma escrita ideogramática. Para quem quiser, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas é muito difícil levar uma discussão mais aprofundada sobre isso, porque não é minha área de conhecimento, mas eu só preciso alertar que aqui a gente não vai usar isso, não é importante para nós, não vamos usar esse termo. O importante talvez seja chamar atenção para o que eu considero que está por trás da tipologia do Igoné, que existem sistemas de escrita cuja unidade principal é conceitual. E existem sistemas de escrita cuja unidade principal não é conceitual. É, por exemplo, fonética. E por que eu estou falando isso agora? Porque eu acho que a escrita chinesa, por ela ser contemporânea nossa, né, é aquela que vem primeiro à mente quando a gente pensa num sistema de escrita cuja unidade principal não é o som, mas sim o conceito. Mas isso com todas as ressalvas desse termo ideograma que pode ser discutido com muito mais propriedade em outro momento. Mas aqui só queria então deixar um exemplo de uma última escrita não alfabética que é bastante destacada no livro do Igoné, que é a escrita chinesa. O Igoné vai listar também, entre as escritas não alfabéticas, no livro dele, as escritas americanas pré-colombianas, como ele chama. E, novamente, ele vai fazer um resumo, né, do seu funcionamento, mostrando o que ele chama aqui na figura 15 de sinais maias e astecas, mostrando ali o sinal para água, para casa, para pedra, os símbolos dos meses, e vai falar de uma forma um pouco ampla dessa escrita que naturalmente também nos remete, né, a um dos monumentos gráficos que eu destaquei no início, mas aqui eu queria fazer uma intervenção que eu acho necessária, é que não é nem um pouco óbvio que seja adequado se classificar as escritas pré-colombianas, a escrita maia aqui mais especificamente, como uma escrita não alfabética. Para quem está interessado nesse tipo de assunto, que eu não vou poder tratar aqui com nenhuma propriedade, eu recomendo uma versão digital de um livro que é um clássico, que é uma apresentação na ciência europeia e ocidental de uma decifração justamente desse calendário aí ilustrado, esse que está em Palenque, segundo a qual há ali sim símbolos alfabéticos. Então a controvérsia em torno desse assunto não é pequena, e eu não tenho propriedade para entrar nela aqui, mas só queria dizer, chamar a atenção que essa classificação do Igoné não é uma classificação única possível, não é pacífico na literatura, enfim, e isso é toda uma área de estudo. Né? Ele classifica dessa forma e eu me pergunto se aqui também não está em jogo algo semelhante ao que eu falei sobre a maneira como ele classifica a escrita chinesa. Não está em jogo aqui uma certa vontade de fazer uma diacronia que não é adequada, né? De novo, aqui ele está diante de uma sociedade de escrita,
de uma escrita num outro ponto do espaço e tempo, numa outra cultura, e o que ele está tentando fazer, na minha interpretação, encaixar numa linha do tempo que vai culminar, né, no alfabeto. Na realidade, vai culminar na escrita europeia, do Ocidente europeu medieval. Né? Então, talvez por isso, esse encaixamento aqui, muito peculiar que ele faz das escritas pré-colombianas. E não vou discutir isso com propriedade, porque não tem propriedade, mas queria chamar a atenção. E quem tiver interesse pode pesquisar, talvez a partir do clássico ali do Morley, outras informações sobre essa controvérsia que, como eu disse, não é pequena. Vou fazer aqui um novo parênteses com uma nova ressalva, que é a seguinte. A gente pode ver com muita clareza a dicotomia no livro do Gounod entre as escritas não alfabéticas de um lado e as alfabéticas do outro, conforme a gente já tratou. Mas exatamente uma conceituação da escrita não alfabética, para mim, não aparece com clareza no texto. De modo que a gente poderia dizer, conforme eu já disse, mas aqui eu quero deixar um pouco mais claro, que nesse grupo aí de não alfabéticas tem coisas muito diferentes agrupadas por ele. Pode ser isso ou pode ser que eu esteja interpretando mal. Posso estar sendo até um pouco injusta com a classificação dele. Mas eu vou dizer que, de partida, uma forma de entender essa dicotomia aí no livro do Gounod é pensar, bom, é muito simples. De um lado estão as escritas alfabéticas, que são, no mínimo, escritas de base fonética, e de outro, portanto, as não alfabéticas são escritas de base não fonética. O que eu quero dizer com escritas de base fonética é o que amplamente pode ser chamado de escritas fonográficas, né? Ou seja, aquelas cujo sistema de símbolos remete como unidade mínima a um som. Bom, que pode ser uma sílaba ou um fonema, isso é secundário, mas é fonético. Em alguns momentos do texto, eu tenho a impressão que é essa a separação básica que ele faz, até porque quando ele vai definir alfabeto, lá para frente, a gente vai discutir a definição do alfabeto dele, e ele diz que o alfabeto é um sistema de escrita no qual a unidade mínima gráfica corresponde a um som. Então, só que ele não define escrita alfabética assim, ele define alfabeto assim, que é um pouco diferente. Então, em alguns momentos parece que é simplesmente isso. Só que em outros momentos parece algo diferente. Parece que ele está entre as escritas não alfabéticas, considerando não apenas as escritas não fonográficas, mas algo mais. Escritas que se contrapõem ao que alguns chamam de logográficas, ou seja, ao invés de terem como base uma unidade linguística, que pode ser o som, como pode ser um morfema, tem como unidade mínima algo mais ligado ao conceitual. É aí que entraria esse termo ideográfico que ele usa de forma diversa ao longo do texto. Mas essa seria uma outra possibilidade de interpretação da qual também não estou segura. Se é assim, se essa dicotomia é simplesmente entre não alfabéticas e alfabéticas, é entre de base não fonética de um lado e de base fonética do outro, a gente poderia dizer que o grupo de escritas não alfabéticas que ele junta, de fato, como eu disse, incluem escritas que têm sim elementos de base fonética, talvez de forma mista, de forma híbrida, de forma complexa, mas tem elementos de correspondência fonética. Por outro lado, pode ser que o Gounod esteja sendo muito mais específico do que eu imagino, e pode ser que ele esteja remetendo, quando ele fala em escritas alfabéticas, apenas a certo tipo de escritas fonográficas, aquelas que têm uma representação de vogais e consoantes de modo consistente, como fazem alguns, mas eu não vejo indicação no texto dele de que é isso que ele está fazendo, mas pode ser. E, nesse caso, do outro lado, ou seja, entre as escritas não alfabéticas, estariam, sim, escritas que têm base fonéticas, escritas fonográficas, mas que não têm aquela representação de vogais e consoantes que necessitaria estar presente para a gente poder usar o nome alfabética. Pode ser. Pode ser até que ele esteja sendo mais específico ainda e
não só mais específico, mas mais estrito no seu sentido de escrita alfabética, e esteja remetendo com esse nome apenas aquelas escritas fonográficas que são tipológica ou geneticamente ligadas ao alfabeto fenício. Às vezes a gente tem a impressão que é isso que ele está fazendo, porque se vocês olharem para todo o grupo de escritas alfabéticas que ele descreve, todas de alguma forma estão ligadas ao alfabeto fenício. Um pouco em dúvida eu fico porque ele inclui a escrita algarítica, mas realmente, se vocês pensarem bem, ele fala assim, é um prenúncio do alfabeto. Enfim, então fica um pouco essa dúvida. Eu vou deixar aqui esse quadro cheio de sinais de aproximação e pontos de interrogação, porque eu confesso não ter certeza, clareza dessa divisão no texto do Igoné. Quer dizer, eu tenho clareza que ele está separando não alfabéticas e alfabéticas, mas não tenho clareza do critério para ele considerar uma escrita alfabética propriamente. Né? Desconfio que seja esse critério mais genético. Né? Escritas alfabéticas para ele são aquelas que de alguma forma se ligam ao alfabeto, que aí sim é uma coisa que ele vai definir mais para frente, mas ao alfabeto ali fenício. Então, fecho esse parênteses para dizer que a gente poderia, nossa, isso aqui é toda uma área de estudos, da qual, aliás, eu não tenho total condição de preparar aqui para vocês uma discussão e nem é nosso objetivo. Mas só para dizer, a gente poderia discutir muito mais, mas no que eu vou propor à frente, eu vou sugerir uma divisão mais geral, mais simples, que vai nos servir aqui para o objetivo da nossa discussão. Então, eu fui bastante rápida até aqui, mas é porque eu queria deixar marcado o que eu acho que a gente pode tirar aqui de mais relevante para a nossa discussão em cima da tipologia do Igoné até agora. Veja, se nós estamos tratando a escrita, como é que é a nossa citação, né? Como relativa aos sinais gráficos que as sociedades humanas, diversas sociedades humanas desenvolvem para registrar seu pensamento, porque é assim que dizia a nossa citação, estamos sempre tratando de escrita dentro de algum universo, algum contexto, algum sistema de registro da linguagem. E o que a gente pode ver como dicotomia básica, se vocês concordarem comigo, dentro de um resumo, como é o do Igoné, nesse livro que a gente está usando como base, é, por um lado, né, esse registro da linguagem pode ter como unidade principal dentro da linguagem conceitos. E agora é que ele vai passar para um outro lado, que para ele, como vocês estão vendo, é fundamental, porque é a dicotomia que ele coloca. Não alfabéticas de um lado, e agora vem as alfabéticas, que são os quê? Aquelas cuja unidade mínima, principal, vamos dizer assim, ordenadora do sistema simbólico, não remete a um conceito, não remete a uma ideia, remete a um som. A um fonema, a gente tem vontade de dizer, né? Mas a um som. Vamos ver por que isso é importante em seguida. O primeiro sistema de escrita que o Igoné vai trazer como exemplo, quando ele passa para o setor do livro que trata, né, o capítulo que trata das escritas alfabéticas, é a escrita, por ele mesmo chamada, de escrita pseudo-hieroglífica de Biblos. O que em si é interessante, né? Porque já que ele está falando de escritas alfabéticas, ele traz uma escrita de transição primeiro. Em seguida, voltamos a isso. Novamente, ele vai trazer um resumo, vamos dizer, amplo de como esse sistema de escrita funciona, chamando a atenção que ele é um sistema silábico, e aqui, em seguida a gente já vai ver, tem a importância, vamos dizer assim, a razão pela qual ele traz esse como um sistema de transição. Porque ele vai dizer assim, aqui eu trouxe realmente a citação do que ele diz, ele vai dizer: o estudioso decifrador estabeleceu que a língua desses textos é o mais puro fenício. A escrita, apesar do aspecto dos sinais, não recorre a nenhum sistema ideográfico. É certo que o estoque desses sinais é elevado, 114 foram enumerados. Cada escriba tinha à sua disposição mais sinais do que necessário para representar os mesmos sons. Dito de outro modo, seu repertório era um silabário ou uma espécie de alfabeto pletórico. Mas este repertório possui duas notáveis particularidades.
Primeiro, porque ele oferece o exemplo bastante singular da passagem de uma escrita silábica para uma escrita alfabética, com alguns escribas frequentemente negligenciando o emprego do sinal próprio à sílaba para utilizar um equivalente consonantal. Segundo, porque o fator fonético de seus sinais é independente de sua origem. Os gravadores de biblos decidiram que tal figura, de onde quer que a tenham emprestado, representaria tal som. Decisão anunciadora também ela do alfabeto. Gosto desse trecho, porque ele nos mostra por que o autor colocou essa escrita de biblos, que não é propriamente uma escrita alfabética, nessa parte do livro, porque ela é uma escrita de transição. E olhem que interessante como isso remete à questão mesmo dessa dicotomia, né, que a gente faz porque a gente é teleológico, a gente olha para o fim dos processos. Mas veja, a escrita de biblos é extremamente interessante, porque ela, na verdade, não é nem ideogramática e nem não ideogramática. Ou, se vocês preferirem, ela não é nem alfabética nem não alfabética. Ela é um sistema misto, ela é um sistema de transição, se vocês quiserem, na qual você tem sinais que, ao que parece, em origem, são sinais com, vamos dizer assim, um caráter originalmente de remeter a um conceito, mas que passam a ser usados para simbolizar, para referir ao som da palavra, daquele conceito. No caso, ao som da sílaba, mas aqui ele mesmo chama atenção, começa a se perceber que alguns escribas, em vez de usar o sinal de uma certa, que já tinha sido convencionado para uma certa sílaba, para designar uma sílaba semelhante, passam a usar aquele sinal para significar apenas a consoante daquela sílaba. É nisso que ele vê um prenúncio, como ele diz aqui, uma característica anunciadora do alfabeto. Então, acho muito interessante essa maneira como ele coloca, e em seguida ele vai passar por uma discussão bastante assim erudita sobre, então de biblos vai para Ugarit, volta para biblos. Eu achei que talvez fosse interessante, trouxe aqui para vocês um mapinha. Quando eles dizem assim, então, a Fenícia, o que é a Fenícia? Então, é uma região que na antiguidade tinha esse nome, mas que hoje faz parte, vocês estão vendo aí, o mapinha esse mapinha é um mapinha uma enciclopédia, né, que tenta mostrar ali escuro, né, o território do que poderia ser chamado da Fenícia. O que vocês estão vendo é que isso aqui é uma costa que incluiria partes do atual Líbano e da atual Síria. Vocês estão vendo ali em cima não, ali bem ao meio, a cidade de Biblos, porque essa é um mapa das cidades importantes da Fenícia. Bom, quando ele diz sistema silábico de Biblos, escrita pseudo-hieroglífica de Biblos, ele está querendo dizer uma escrita que foi desenvolvida pelos escribas atuantes nessa cidade, naquele momento. Eu achei que seria interessante você saber que, em seguida, ele vai falar da escrita ugarítica. Vejam como é uma coisa próxima e dentro da mesma cultura e quase, vamos dizer, num espaço considerado largamente, não é contemporâneo, mas é muito próximo. Então, vamos em seguida falar daquela escrita que, de fato, o Igonin vai considerar a primeira escrita, que não é a anunciadora, mas é classificada como alfabética, que é a ugarítica. Por isso eu trouxe esse mapinha para vocês verem que nós estamos num contexto cultural e histórico muito próximo, quando nós falamos de Biblos e quando nós falamos de Ugarit. Largamente considerando, né? Então, retomando aqui nosso mapinha, estamos então no segundo tipo de escrita alfabética, que é a primeira na qual o Igonin vai fazer um título assim, o alfabeto ugarítico. Então, é o primeiro sistema de escrita que ele vai chamar de alfabeto, depois de ter discutido a escrita silábica de Biblos. Que, como eu chamei a atenção, estamos ali num contexto cultural bastante próximo. Sobre o alfabeto ugarítico, o Igonin vai nos dar novamente um panorama. Ele vai observar uma coisa muito interessante, se vocês olharem essa tabelinha que ele coloca ali como figura 19, vão falar, nossa, mas é igualzinha a cuneiforme. E ele chama atenção para isso, não é igualzinha na aparência, ou seja, vamos dizer assim, os sinais
têm essa aparência muito próxima. Elas eram, vamos dizer assim, a técnica utilizada para a gravação, para o registro desses sinais, era muito parecida, porém a lógica por trás é muito outra. E vocês podem ver ali essa coisa extremamente interessante, para a qual ele chama atenção. Este é o primeiro sistema de escrita que ele reconhece, no qual, e é isso aqui que nos importa, tá? A unidade mínima é um som da língua. E, vamos dizer assim, os sinais usados para representar o som da língua, eles podem até ter uma origem conceitual, até pictória, se vocês quiserem, mas no momento que eles estão dentro do sistema de escrita, eles perdem inteiramente essa relação conceitual e pictória. É por isso que o Igoné vai dizer assim: a língua de Ugarit se classifica no grupo semítico cananeu. O aspecto de sua escrita é cuneiforme. E agora sim. Mas seus sinais, traçados com o junco de ponta em tabuletas de argila, só têm em comum com os caracteres sumério-acádicos esse aspecto, ser traçados a junco. Seu desenho muito simples foi uma criação artificial, e seu número, apenas 30, o separa de qualquer sistema analítico ou silábico. Cada sinal faz a notação de apenas uma consoante, ou de um dos 3 sons vocálicos, A, E e U, combinado com o sutil Aleph semítico. Tem-se, então, por conseguinte, um verdadeiro alfabeto consonantal. É uma intuição genial dos escribas de Ugarit. Ao modificar a seu modo o tradicional material cuneiforme e reduzi-lo de uma vez só a 30 caracteres, eles inventaram a ideia de alfabeto. Muito bom esse trecho, porque ele nos mostra uma coisa que eu acho que aqui é importante, que é a gente entender que o desenvolvimento da ideia de alfabeto é mais importante do que o desenvolvimento de alfabetos. Mais importante em que sentido? Mais importante para a gente entender o que a gente está querendo ver aqui. Tá? Ou seja, podemos falar longamente dos diferentes alfabetos, mas o que o Igoné traz, e nesse ponto eu paro de ser crítica dele e passo a ser bastante admiradora e seguidora, é muito importante separar os alfabetos da ideia de alfabeto. A ideia de alfabeto é o quê? É essa ideia, como ele chama de genial, de que vamos, a partir de um inventário limitado de sinais gráficos, de signos, construir, desenvolver um sistema que gere o quê? Infinito registro da linguagem. Eu gostaria de me atrever aqui a chamar com vocês o sistema alfabético de um sistema que é um algoritmo de escrever. Porque basta você ter, no caso aqui do alfabeto ugarítico, 30 caracteres. Com 30 caracteres, quanto de linguagem você consegue exprimir? Infinito. Porque é um sistema que é um algoritmo. Né? Você combina os alfabetos, você combina, os sinais, e com isso você registra o que você quiser. Então eu gosto muito quando ele diz assim, é uma intuição genial dos escribas de Ugarit. Ao modificar a seu modo tradicional material cuneiforme e reduzi-lo de uma só vez a 30 caracteres, eles inventaram a ideia de alfabeto. Então, o que eu acho importante? A questão assim, vamos dizer, que eu chamo de algorítmica, e a questão de que há uma coisa que se chama ideia de alfabeto. É um princípio. E por isso a gente pode até concordar, de certo modo, não sei se com o grupo de escritas não alfabéticas, mas a gente pode concordar com o Igoné de que todas as escritas alfabéticas, independente da maneira particular como elas funcionam em torno da mesma ideia, que é essa que ele está descrevendo inicialmente aqui. Você tem um inventário reduzido de signos. Esses signos não remetem a ideias, mas sim a sons. E a partir desse inventário reduzido de signos, você pode exprimir tudo. É isso que eu acho interessante aqui, nessa colocação dele sobre o que para ele mesmo é o primeiro alfabeto, que é o alfabeto ugarítico. Em seguida, e com imenso destaque no livro do Igoné, vem a seção dele sobre o alfabeto fenício. Como essa seção tem grande destaque, e não só no livro dele, mas na história
das escritas alfabéticas, vamos só lembrar onde estamos. Estamos de novo naquele mesmo mapa ali adaptado da antiguidade que eu trouxe, e que ele sempre diz, vamos para Algarite, depois vamos voltar para Biblos. Então, por quê? Porque é ali que, é nessa região toda que a gente vai ver toda essa tecnologia, vamos dizer assim, do surgimento da escrita alfabética ugarítica, do alfabeto fenício surgir. Bom, vamos só lembrar no que eu vou dizer em seguida. É nesta região como um todo que surge o que eu acho importante a gente ter em mente aqui, que o Igor ressalta, a ideia do alfabeto. Porém, de fato, é o alfabeto fenício que vai ser o legado mais importante de todas as outras formas e ideias de alfabeto que ele falou antes. Tá? Então, por isso eu trouxe esse mapinha aqui. Bem, e ao falar do alfabeto fenício, o Igonê vai proceder de forma semelhante ao que ele fez com a escrita dos escribas de Ugarit e com as demais que ele vai fazer. Ele vai apresentar uma tábua, vamos dizer assim, que é um resumo das principais formas, assim, de como foram se desenvolvendo os sinais gráficos do alfabeto fenício. Na verdade, o inventário dos signos envolvidos no alfabeto fenício é representado aqui nessa figura 20 do livro. E vocês podem ver aí 3 formas. A forma que a gente vai se concentrar aqui é nessa forma do alfabeto clássico, que é na fenício, né? Que é na última coluna da direita. E 2 coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira coisa é, vocês estão vendo aí que isso é uma tabela de um alfabeto, porque ela é uma tabela na qual se relacionam claramente símbolos gráficos com valores sonoros, de modo que você tem ali na primeira linha esse virgulinha, parênteses, parênteses, é o Aleph. É um som, uma parada, um som glotal ali dessas línguas semíticas que tem esse símbolo de Aleph ali no sinal clássico. Depois você tem o valor de B, G, D, H. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o valor que o Igonê, ao qual o Igonê remete nessa coluna da extrema esquerda da tabela é o valor fonético, né, de símbolo de pronúncia. E ele vai discutir isso largamente. E no meio dessa discussão ele vai falar uma coisa extremamente interessante. Ele vai dizer que é importante ter em mente que o alfabeto fenício é uma escrita alfabética, vamos dizer assim, acabada. Ou seja, é um sistema simbólico no qual cada sinal gráfico equivale a um som da língua. Porém, existe uma discussão muito grande, muito interessante, que também nós não vamos poder fazer aqui a contento, nem ele no livro faz, mas depois podemos discutir isso mais, sobre, vamos dizer assim, o delicadíssimo desenvolver de um sistema de símbolos, vamos dizer assim, que ao final funcionam como símbolos arbitrários, se a gente quiser ser assim, até um pouco sossurianos aqui, funcionam como um inventário arbitrário de signos que remetem a sons, porém, na sua origem, ao que parece, para alguns autores, tem uma relação iconográfica. Isso é muito interessante, o Igonê discute isso brevemente, e ele mesmo em seguida põe uma segunda interpretação possível. Não, talvez não tenha uma origem iconográfica. Talvez a relação de alguns desses símbolos com imagens e conceitos seja um recurso mnemônico, ou seja, uma forma de eu me lembrar o papel, vamos dizer assim, de cada um desses signos no alfabeto. Isso é muito interessante, a gente poderia discutir, mas não é a nossa questão aqui. De qualquer modo, seja porque tem uma origem ideogramática, seja porque há uma posterior associação com um inventário mnemônico, ou seja, um inventário de palavras para que eu consiga me lembrar a função de cada um dos signos, há uma relação entre cada uma das unidades simbólicas, né, do sistema do alfabeto fenício e alguma coisa concreta. Eu não quero discutir sobre isso, eu quero dizer o seguinte, seja como for,
Isso é o mais importante. A gente pode discutir aqui intensamente se o signo para Aleph, que é na verdade o signo para A, que eu não sei pronunciar, mas que é esse som glotal das línguas semíticas, ele se chama Aleph. Por que ele se chama Aleph? Porque Aleph é o nome que se dá para um boi. Cabeça de boi aqui, no sentido de uma unidade de gado, né? Eu entendo. Cabeça de um boi. Mesmo, a gente pode discutir. Isso é porque o Aleph parece a cabeça de um boi ou porque eu uso para lembrar que o Aleph... Não importa. O que importa é, seja onde quer que ele for usado, o sinal Aleph não está significando cabeça de boi, está significando o primeiro som da palavra, cabeça de boi. Ou seja, o sinal Aleph significa A, essa parada no tal. Isso que eu acho que é o mais importante da gente guardar de toda essa discussão aqui, extremamente interessante, proposta pelo Igonin. Para tudo. Vamos parar tudo. Que negócio é esse de Aleph e cabeça de boi e iconográfico? Porque este sinalzinho do Aleph e cabeça de boi, para mim, estão muito distantes. Então, vamos só nos lembrar que o alfabeto fenício, como muitos outros, passam por momentos de... passam por diferentes momentos ali na sua representação, e eles às vezes giram. Então eu só queria propor o seguinte: olhem o sinal arcaico para o Aleph no alfabeto fenício, que vai girar ali, ó. Ah, estão vendo uma cabecinha de boi? Olha, a carinha e os chifrinhos. Eu até tenho a gente podia ver uma versão menos estilizada, vamos dizer assim, mas se eu virar ele de cabeça para baixo, vocês estão vendo que é um boizinho, o Aleph. Então é um pouco remetendo a essa tentativa de representação de uma cabeça de um boi que o Igonet tá remetendo quando ele fala assim, tem um componente aí pictório. Tá vendo o boizinho ali na extrema esquerda? Bom, e aí na segunda coluna, do meio ali dos meus símbolos, você tem o que está no alfabeto clássico. E em seguida, se vocês quiserem, ali na coluna da extrema direita, vocês vão ter o giro que vai dar o nosso A, que é originário do Aleph fenício. Então, eu só queria fazer esse pequeno parênteses aqui para a gente ver. O Aleph pode ser visto não sou a versão mais inicial, virada, com os chifrinhos do boi para cima, com uma cabeça de boi, depois ele é virado para o lado, e depois ele é virado de novo. Então, olha aí como o A é uma cabecinha de boi virada. Coisas que a gente não sabia. Bom, agora nós vamos dar um salto temporal imenso. Lá no alfabeto fenício, em 900 a.C., nós vamos tentar passar o alfabeto latino, que é o nosso, na verdade, o nosso assunto aqui, o nosso foco. Em minha defesa, o Igonet também faz um salto imenso, se vocês forem olhar bem lá no livrinho. De modo que, depois de falar no alfabeto fenício, ele vai falar das suas diversas adaptações, ele vai chamar atenção para o fato que essa figurinha que eu trouxe para vocês aqui ilustra, eu acho que muito bem, que é a adoção extremamente bem sucedida do alfabeto fenício por quase todos, vamos dizer assim, os povos ali do entorno daquela região que a gente viu no mapinha. Sua adoção bem sucedida no sentido, vamos dizer assim, de várias áreas do entorno, assim, geograficamente muito ampla, e gostaria de chamar a atenção especialmente aqui para nós, sua adoção ao longo do tempo, a formação de gerações, de versões de alfabetos que, na verdade, são filhos, se a gente puder dizer assim, do alfabeto fenício. Para ver isso bem, eu trouxe para vocês um material que eu achei muito bem feito, que é do material de curso de um professor da Universidade de Maryland, está aí referenciado, e vocês podem ir ali buscar no site dele, muito bem feito, que é uma imagem que vai nos mostrando essa evolução, e eu vou agora mostrar para vocês. Ele faz tipo de uma animação que é muito bem feita, porque baseada ali em toda uma pesquisa muito interessante que mostra essa evolução, vamos dizer, se vocês quiserem, técnica, tecnológica, do alfabeto fenício até o latino.
Então, como vocês viram, é extremamente interessante esse quadro, né, feito por esse professor da Universidade de Maryland e que vai, né, é um quadro muito extenso, um arco muito extenso no tempo, né, que vai de 900 a.C. à Idade Média Europeia, o que vai passando do alfabeto fenício para o primeiro alfabeto grego, né, do grego arcaico, o alfabeto etrusco, o alfabeto latino de 500 a.C., o alfabeto do terceiro século, o alfabeto latino, desculpa, do terceiro século, o alfabeto latino do primeiro século, sendo a diferença principal entre a primeira versão do alfabeto latino para as suas versões, vamos dizer, mais recentes, a importação de algumas letras do grego e diversas outras alterações importantes no alfabeto latino durante a Idade Média. Vamos lembrar que aqui nós não estamos mais diante do latim falado, mas de outro tipo de latim, que é justamente o nosso assunto. Inclusive, a animação aí do professor vai até alguns desenvolvimentos europeus, e eu chamo a atenção ali no quadro ao desenvolvimento do C cedilha e no caso, o N-tio que ele destaca, mas eu destacaria o uso do tio em geral. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, esse quadrinho é muito interessante, ele vai meio rápido, espero que vocês tenham conseguido ver, mas o que ele nos mostra, fundamentalmente, e é por isso que eu trouxe, vocês estão vendo aí uma evolução, se vocês quiserem ver de um ponto de vista de design, até né, tecnológico, veja, eu tenho um inventário de símbolos básico, que é o alfabeto fenício. E se vocês pensarem bem, se vocês olharem de uma forma ampla para toda essa evolução que tem, sei lá, séculos e séculos, é uma lenta adaptação. Com diferentes formas conferidas a símbolos já existentes. Vamos falar do Aleph, né? Que a gente já viu, quer dizer, o Aleph fenício é virado com as pernas para a direita e o símbolo que foi adotado já desde o primeiro alfabeto grego tem as perninhas para baixo e é o nosso A. Na verdade, é também o A grego, o A latino, certo? O B fenício virado com as barriguinhas para a esquerda, depois passa no alfabeto latino, já bem no início, até as barriguinhas viradas para a direita, mas eu quero dizer assim, fundamentalmente é o mesmo símbolo, com adaptações. Então, isso é um tipo de fato. Outro tipo de fato é a adição de novos símbolos. E é sobre isso que eu quero falar em seguida, porque como o nosso ponto de vista aqui é linguístico, mais importante do que a adaptação, vamos dizer assim, do estilo de cada símbolo, é a questão da adição ou não adição de novos símbolos. Esse é o nosso ponto aqui. O Senado e o povo romano dedicam esse arco ao divino Tito Vespasiano Augusto. Volto a esse nosso slide para chamar a atenção para o seguinte fato. Olha que nós fomos lá para Biblos no ano 900 a.C. Nós vimos a evolução do alfabeto. Nós vimos de forma bastante panorâmica, mas do que nos importa aqui, nós vimos que é a partir do que o Igoni vai chamar, muito bem chamado, de ideia de alfabeto, trazida pelos escribas de Biblos, talvez trazida pelos escribas de Ugarit e depois desenvolvida pelos escribas de Biblos. Esta ideia de alfabeto se disseminou ali naquela área do Mediterrâneo, do Médio Mediterrâneo, e dos gregos, dos etruscos, passou para os romanos. E lá, há 2000 anos atrás, você teve a formação de uma versão da ideia do alfabeto, isso que eu queria colocar aqui para vocês, uma versão da ideia abstrata de alfabeto, é o alfabeto latino. O que eu quero que a gente se pergunte aqui é: que versão poderosa é essa? Pela qual a gente está olhando aqui para um slide, que é uma foto que reproduz uma inscrição feita no ano 81 da era cristã, e a gente consegue decodificar perfeitamente o que está escrito nessa inscrição. Eu quero que vocês pensem como é diferente
em contraste a isso, o alfabeto fenício, ou ugarítico, se vocês quiserem até, mas para deixarmos barato, como é diferente o alfabeto fenício do alfabeto grego antigo, do alfabeto etrusco, do alfabeto grego, dos alfabetos, por exemplo, hebraico, árabe, e todos esses que têm uma relação, vamos dizer assim, tipológica e genética com o alfabeto fenício, como eles são variados entre si, como eles criaram novos símbolos, como eles adaptaram-se aos seus, adaptaram o seu sistema de signos gráficos aos seus sistemas linguísticos e como nós não fizemos isso. Como nós, 2000 anos depois da adoção da ideia de alfabeto pelos romanos, como nós adotamos não só a ideia de alfabeto dos romanos, nós adotamos o alfabeto romano. Esse é meu ponto aqui. É diferente adaptar a ideia do alfabeto para a sua língua e adotar o alfabeto de uma outra língua. Esse era o ponto que eu queria chegar. Lembrando que o alfabeto é um sistema de signos gráficos que serve para registrar a linguagem, que tem como unidade mínima os sons e, portanto, ele é dependente de uma língua. Então, o que vocês podem ver naqueles quadros que eu mostrei anteriormente é uma coisa que faria muito sentido. Cada diferente região ali daquele Médio Oriente da Antiguidade, vamos dizer assim, adotou dos fenícios, em larga medida, a ideia de alfabeto, um desenho inicial do alfabeto, porém adaptou aquele alfabeto à sua língua. Agora, a disseminação da escrita alfabética romana, ou seja, do alfabeto latino, pelos reinos da Europa Ocidental, na Idade Média é uma coisa muito diferente. Não é a adoção de uma ideia de alfabeto como adaptação para as diferentes realidades linguísticas, não. É a adoção do alfabeto latino para línguas que não são mais latino. E esse é o nosso ponto aqui. Então aqui eu estou tentando ver a coisa pelo avesso. Tanto é verdade que o que nós adotamos é o alfabeto latino, vamos dizer assim, com casca e tudo, que nós olhamos para um monumento gráfico como esse, feito no ano 81, e nós conseguimos ler. Tudo bem, nosso latim pode ser melhor ou pior, mas a gente vê que ali é um S, ali é um E, ali é um N, ali é um A, ali é um T. Ali é alguma coisa estranha, porque eu acho que é um V, mas devia ser um U, depois eu vou falar disso, e ali é um S. Isso que eu estou tentando chamar a atenção. Nós adotamos o alfabeto latino com casca e tudo. Isso que eu queria discutir. Uma demonstração aqui do que eu estou falando. Se vocês pegarem esse lindo livro aqui, um livro bonito, é um livro feito por um tipógrafo chamado William Castle, não sei pronunciar esse nome. No século XVIII, 1734, ele desenhou esse conjunto de fontes Carlson. Em cima, lá em Londres, no século XVIII, em cima do alfabeto latino, se vocês olharem, principalmente o inventário das maiúsculas, vocês vão ver uma diferença muito pequena entre o alfabeto, ou seja, o sistema simbólico lógico que está por trás desses tipos de imprensa do século XVIII feitos na Inglaterra. Uma diferença muito pequena com relação ao alfabeto, ou seja, ao sistema lógico de escrita que está por trás do arco de Tito. Apesar do contraste interessante aqui entre o que nós chamamos de maiúsculas e minúsculas, nós podemos falar mais disso em seguida, mas eu quero dizer a lógica, o alfabeto é o mesmo. Então, eu estava lá no arco de Tito, eu estava em 81 da era cristã, agora eu estou aqui em 1734 da era cristã, eu quero que vocês vejam, eu tenho o mesmo sistema. Mais que isso, se vocês quiserem hoje, em 2020, vocês podem baixar no Google uma fonte para computador que se chama LibreCastle, que é inspirada na fonte do Castle lá, do século XVIII, que por sua vez é inspirada no alfabeto latino, quer dizer,
pouco muda. Sim, é muito bonito, muda assim um pouquinho. Bom, ali eu tinha uma fonte que era para imprensa no século XVIII, aqui eu tenho uma fonte que é para computador no século XXI. Existem diferenças importantíssimas. A única coisa que eu quero chamar a atenção é nós estamos com o mesmo inventário de símbolos básico. Isso é muito impressionante. Eu estou falando do ano 81 da era cristã até o ano 2020 da mesma era. É muito ano. Eu tenho o mesmo inventário de símbolos. Para ser bem extrema nisso que eu quero ilustrar, eu posso mostrar para vocês essa outra fonte para computador. No caso, é uma fonte do século XX, é uma fonte criada pela empresa Adobe no ano 1989, que se chama Trajano, vai traduzindo para o português. E é uma fonte inspirada nas monumentais romanas, e veja que no seu exemplo, trazido por essa empresa, ela traz para ilustrar o seu uso justamente o que? Uma inscrição muito parecida com a inscrição do Arco de Tito que a gente viu, olhar, Senatus Populus que Romanos, Imperatores César e Divi, e assim vai. Tudo bem que é um texto em honra a outro imperador, mas que é o Trajano, mas é um texto muito parecido ao que a gente viu no Arco de Tito. Eu estou falando de uma simulação extremamente interessante, ou seja, eu tenho hoje a mesma fonte de computador. Na verdade, eu tenho hoje uma fonte de computador que tenta reproduzir no seu estilo a forma de traçado da fonte dos arcos de triunfo de Roma, né? Tudo bem, a gente poderia ter várias questões de design aqui, interessante, mas a minha questão não é de design, a minha questão é veja como é possível que o mesmo sistema de escrita perdure em sua essência inalterado por mais de 2000 anos. Esse é o nosso ponto aqui. Eu quero em seguida dizer por que esse ponto é importante. Na verdade, eu queria sugerir para vocês que a disseminação da escrita alfabética na forma do alfabeto latino é uma das histórias mais bem-sucedidas de disseminação, ou se vocês quiserem, imposição de uma tecnologia da história da humanidade. Não vou sugerir isso, mas eu tenho muita vontade de sugerir isso aqui para vocês. Porque temos dados para pensar assim. Esse é um mapa do uso do alfabeto latino no mundo hoje, 2020. Então, os países escuros são os países no qual o uso do alfabeto latino é a principal forma de escrita. E os um pouquinho mais claros são aqueles nos quais convive, né, o uso do alfabeto latino com outras formas de escrita. E apenas nas áreas mais clarinhas, que são ali o norte da África, a Península Arábica e partes ali da Eurásia, né, notavelmente a Rússia, que não fazem uso do alfabeto latino. Então, vejam, a disseminação é imensa, né? Vocês que sabem bastante da história do mundo e de seus povos já estão imaginando por que isso aconteceu. Mas é importante a gente chamar a atenção para o fato de que a disseminação do alfabeto latino é uma história de sucesso impressionante da adoção de uma tecnologia. Mas é claro que o alfabeto latino é disseminado no mundo. É por causa do Império Romano? Sim, em parte. Porque vamos ver aqui, mais ou menos, essa é uma sobreposição de um mapa com a extensão máxima do Império Romano, que seria uma tentativa minha aqui de sobrepor as duas coisas, e o mapa atual do uso do alfabeto latino. Então não é só por isso. É uma questão que a gente tem que ir bastante a fundo. Quer dizer, em primeiro lugar, nem todos os lugares que foram o Império Romano usam alfabeto latino. Em segundo lugar, nem todos os lugares que usam alfabeto latino foram Império Romano. Então, o que a gente tem no mapa do uso do alfabeto latino pelo mundo atual é uma versão, é um avesso, é um sinal, não sei como é que vocês querem colocar, de uma história de imperialismo cultural muito forte. Né? Extremamente interessante essa história. E que a gente poderia discutir de vários pontos de vista, e eu vou escolher aqui um ponto de vista bem estreito, mas queria chamar a atenção que isso é uma história bem interessante. A questão do Império Romano, do poder do Império Romano, da força cultural, da força motriz em termos
culturais, econômicas, militares, podemos falar aqui extensamente, que significou o Império Romano na Antiguidade e depois até o início da Idade Média, é claro que é fundamental aqui para nós. Tanto é assim que o nosso primeiro ponto de estudo de história da língua portuguesa vai ser a formação da língua portuguesa nos domínios românicos. Inclusive, na verdade, nosso primeiro ponto é discutir esse conceito de românicos. Então, nós vamos discutir isso intensamente. Veja, só que aqui não é nosso objetivo. Nosso objetivo aqui era fazer uma certa passagem entre a questão do estudo científico, do estudo dedicado, acadêmico, da escrita antiga, com questões relativas à história da língua. Então, é por isso que eu precisava fazer essa ponte entre as questões paleográficas e essas questões, vamos dizer assim, sociohistóricas e linguísticas pertinentes à adoção do alfabeto latino por extensas partes da Europa Ocidental, que em parte coincidem, em parte não, com os domínios do Império Romano no seu período de apogeu, no seu período de extensão máxima. Esta questão da influência de Roma no seu período de apogeu e de extensão máxima é algo para a gente trabalhar no nosso próximo ponto, justamente. Bom, aqui sim que a gente chega ao cerne da nossa questão, ao nervo do problema, vamos dizer assim, ao qual eu não cheguei até agora, e é o que eu queria sugerir para vocês em seguida. Para chegar ao nervo da questão, eu vou reproduzir um pequeno trechinho do Charles Gonnet na sua História Concisa da Escrita, quando ele vai definir alfabeto. De forma muito ampla, ele vai definir assim. O alfabeto pode ser definido como um sistema de sinais que exprimem os sons elementares da linguagem. Sim, é uma definição concisa e boa, mas a gente fica com vontade de se perguntar, a gente que é linguista, sons elementares da linguagem ou sons de uma determinada língua. Porque a gente sabe, não existem sons elementares da linguagem, né? Existe um inventário de sons que é recortado e as diferentes línguas têm seus diferentes inventários de sons recortados como linguisticamente relevantes, também conhecido como fonema, né? Vocês todos sabem disso, tem estudos anteriores sobre língua. Então, quando alguém diz que o alfabeto é um sistema de sinais que exprimem os sons elementares da linguagem, imediatamente deve acender uma luzinha da sua cabeça pensando, bom, mas então o alfabeto, ou seja, o inventário de um alfabeto depende do quadro fonético de cada língua. E justamente esse aqui é o nosso ponto. É claro que depende. Não existe quadro de sons elementares da linguagem. Existem sons recortados por cada língua como relevantes, portanto, existem quadros fonéticos, fonológicos, se quiserem, de cada língua. Como fica essa relação dessa ideia geral do alfabeto como um sistema que exprime os sons com esse problema da dependência linguística do funcionamento do alfabeto? Esse é o problema aqui para nós. Para a gente começar a se aproximar desse problema, eu fiz um quadro aqui, um quadro simplificado, aliás, simplificadíssimo, em que ali nas primeiras duas linhas vocês têm um quadro de equivalência, vamos dizer assim, do que a gente poderia imaginar para o latim clássico, ou seja, que na primeira linha você tem as letras assim chamadas hoje maiúsculas e assim chamadas hoje minúsculas, ou seja, o inventário de sinais gráficos. E na segunda linha vocês têm a pronúncia aproximada, que por várias razões a gente pode imaginar corresponderiam àquelas, então, letras do alfabeto. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que o alfabeto latino é uma coisa maravilhosa para exprimir o que? O quadro fonético fonológico do latim. Porque você tem A, B, C. Opa! Você tem A, B, Q. Meu Deus! D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X. Minha pronúncia aqui terrível dos fonemas latinos, vocês veem que eu tenho pequenas variações, de modo que para cada uma das vogais A, E, I, eu tenho a sua versão breve e longa, mas a gente sabe que os latinos usavam diacrítico, ou não, para representar a sua posição breve ou longa. Mas se vocês olharem o quadro das consoantes, é quase perfeito, no seguinte sentido, para cada símbolo gráfico eu tenho um fonema.
Tem o caso especial da letra K e tem o caso especial da letra Z. E, na verdade, eles estão incluídos aí porque essa tenta ser uma tabela do latim clássico, mas no primeiro alfabeto latino não tinha nenhuma das duas. E elas são empréstimos do alfabeto grego e a gente poderia discutir isso mais para frente. Mas, se vocês guardarem um pouquinho de abstração, vocês vão ver que não há uma diferença importante, vamos dizer assim, não há discrepâncias graves entre as letras, vamos dizer assim, ou seja, entre os símbolos mínimos do alfabeto latino e os fonemas da língua latina. Agora, não é de se esperar que tivesse diferenças, porque o alfabeto latino ele foi feito para quê? Para representar o latim. Então, é claro que ele deve representá-lo bem, ele é uma tecnologia feita para isso. Quando a gente passa para o segunda linha aí do nosso quadro simplificado, é que a gente começa a ver que as coisas podem ser mais difíceis. Porque o que eu tenho aí é o quadro aproximado do português atual, em que em cima eu tenho as nossas, então, assim chamadas letras maiúsculas e minúsculas, e na segunda linha eu tenho a sua pronúncia aproximada. Então, para vogal A, desculpa, para vogal A em forma de letra, eu tenho o fonema A. Para consoante B, eu tenho o fonema B, tá ótimo. Agora, para consoante C, em forma de letra, eu tenho o fonema K e o fonema S. São fonemas bem diferentes. Para a letra D, eu tenho o fonema D. Para a letra E, eu tenho o fonema E e o fonema E aberto. Para a letra F, eu tenho o fonema F. Para a letra G, eu tenho o fonema G e o fonema J. Para a letra H, eu tenho o fonema R ou não tenho nada. Para a letra I, eu tenho o fonema I. Para a letra... Nossa, mas o que aconteceu aí? No latim, eu tinha uma letra só, que era I maiúsculo e I minúsculo. Aqui se transformaram em I maiúscula e J. Tem algo estranho acontecendo aí. Para a letra K, eu tenho o som K. Para a letra L, eu tenho o som L. Para a letra M, eu tenho o som M. E assim vai. Vocês veem que para todas as vogais eu tenho a pronúncia relativa aberta e fechada, que é importante, é fonológica no português. E para várias letras, e eu vou destacar as letras. Vou destacar aqui, por exemplo, a letra S do português. A letra escrita S, ela pode representar o som surdo S e o som sonoro Z, que são uma diferença fonológica importante no português. Então, depois a gente vai falar mais disso, justamente esse é o nosso assunto, porque eu quero que vocês notem aqui. Enquanto o quadro de equivalência entre as letras do alfabeto e o inventário fonológico no latim era razoavelmente harmonioso, o quadro de equivalência entre o inventário de letras, ou seja, sinais gráficos, e os fonemas, ou o quadro fonético fonológico do português, é bastante mais desarmonioso. Bom, isso não surpreende ninguém, porque o inventário do alfabeto que a gente usa no português não foi feito para escrever em português, foi feito para falar em latim, escrever em latim. Na verdade, em latim clássico ainda por cima. Esse é o ponto aqui. O pior é que se vocês olharem direitinho para essa minha segunda linha, né, de simplificada da correspondência das letras do alfabeto latino atual e sua representação fonética do português, vocês vão ver que falta um monte de coisa. Porque como é a partir das letras, tem um monte de sons, por exemplo, na verdade, notadamente sons do quadro consonantal do português atual, que eu não tenho aqui. Eu não tenho sh, eu não tenho, o que mais? Eu não tenho j, eu não tenho r, eu não tenho vários sons do português aqui representados. Falta coisa ainda aqui, quer dizer, eu nem comecei e já há problemas, porque não só eu tenho falta de equivalência entre as letras e os fonemas que em algum momento foram representados por aquelas letras, como eu tenho novos sons que não são representados por letra alguma. Precisamos falar disso. Esse descompasso, então, que a gente viu entre o alfabeto latino e o quadro fonético do português é apenas um exemplo para o português. Mas nós podemos ir um pouco além e considerar que todas as línguas ocidentais, todas, as línguas europeias, as línguas
as suas línguas fruto da colonização europeia nas Américas, todas as que fazem uso do alfabeto latino, fazem uso de um alfabeto criado para uma língua que já não é falada há mais de 2000 anos, sem ter feito para isso adaptações cabíveis. Nenhuma adaptação profunda foi feita para o alfabeto latino. Desde a sua adoção lá na România, conceito que a gente vai discutir em seguida. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que a história da adoção do alfabeto no Ocidente, a partir da adoção direta do alfabeto latino, é também a história de um descompasso entre as línguas e os sinais gráficos usados para representar as línguas na escrita. E esse é um fator importante por trás da dificuldade da leitura de textos mais antigos em cada língua, porque cada fase é diferente das diversas mudanças linguísticas, estamos falando aqui das mudanças fonéticas em cada língua. Cada fase diferente das mudanças fonéticas em cada uma dessas línguas vai corresponder a diferentes tentativas de adaptação do alfabeto latino a essas novas realidades linguísticas, realidades fonéticas. Então, o nosso próximo ponto no curso é ver como isso se desenvolveu na língua portuguesa. Ou seja, como isso o quê? Como essas diferentes tentativas de adaptação do alfabeto latino, a realidade da pronúncia dos novos sons, das mudanças fonético-fonológicas da língua portuguesa, se deram desde os primeiros textos do português arcaico até os textos do século XVI, que é onde eu gostaria muito de chegar, porque onde estarão textos que a gente vai trabalhar para fazer edições filológicas no curso. Então, esses meus slides aqui foram uma tentativa de fazer uma explicação de por que é importante considerar essa questão dos sistemas de escrita como monumentos à memória, mas monumentos à memória onde a gente pode salientar a questão dos sistemas de escrita, dos sistemas simbólicos que os alimentam e que permitem que eles venham a ser. Então é isso que eu queria dizer, de um ponto de vista linguístico, de um ponto de vista de uma ponte entre a paleografia e os nossos pontos de linguística histórica. Essas eram as minhas considerações sobre essa citação tão bonita do Canar, Monumentos Gráficos. Realizações concretas do sistema de signos permanentes pelos quais o homem comunica seu pensamento. Esses são os objetos de estudo da paleografia. O que eu quis chamar a atenção aqui é que, entre as características extremamente complexas e interessantes das realizações concretas do sistema de signos, pelas quais as diferentes culturas de escritas comunicam seu pensamento, está, no caso das escritas alfabéticas, de forma muito marcada, as questões do descompasso entre a ideia de alfabeto, os inventários de signos usados pelos diferentes alfabéticos e as realidades, vamos dizer assim, podemos mesmo dizer as realidades das mudanças linguísticas, das características linguísticas de cada uma dessas línguas na sua oralidade, que, claro, vão ter aí uma intersecção interessante, complexa e não direta com seu retrato na escrita. Então era isso que eu quis chamar a atenção aqui. Pessoal, era basicamente isso. Essa era a ponte que eu queria ter feito entre nossos pontos mais paleográficos e nossos pontos de linguística histórica. Conversamos mais tarde e obrigada.